Graça e paz, estamos iniciando mais um culto com as comunicações da semana. Fique atento para não perder nada do que tem acontecido em nossa igreja. Neste mês de julho, iniciamos a campanha de missões de 2020. O objetivo da campanha é apoiar trabalhos missionários e possibilitar que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. O alvo deste ano é R$32 mil, mas o nosso desejo é ultrapassar em muito para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer Jesus. Do valor arrecadado, 70% será destinado mensalmente à Global Commission, que trabalha para alcançar pessoas que vivem nas regiões mais pobres do mundo, e com menos acesso ao Evangelho. São aqueles países onde há mais perseguição a cristãos. E os outros 30% serão destinados mensalmente à JAMI, Junta Administrativa de Missões, que é uma agência missionária transcultural que tem missionários por todo o mundo e visa a expansão do Reino de Deus. Sabemos que esse ano tem sido difícil para muitas pessoas, mas eu quero convidar você a orar, pedindo direção a Deus em relação a quanto você pode ofertar mensalmente para a campanha de missões. É um privilégio poder participar da obra de Deus. É um privilégio poder contribuir para que mais pessoas conheçam a Jesus, que pode salvar e transformar vidas. Então envolva-se. Ore pelos trabalhos missionários e contribua para a expansão do Reino de Deus. Olá, queridos irmãos. Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós tiramos esse tempinho para aparecer aqui, dizer um olá da Inglaterra, onde nós estamos, para dizer que nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês, muito grato por esta igreja, por caminharem conosco. Nós entendemos que os tempos são difíceis, nós temos vivido momentos muito complicados, mas nós estamos aqui para dizer que nós temos orado por vocês e continuamos agradecendo a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do pastor Paulo, pela vida do departamento de missões dessa igreja, pelo olhar que vocês têm para a missão, por cumprir essa tarefa que nós temos certeza está no coração do Senhor. Nós sabemos que os tempos também não são fáceis aí, nós acompanhamos as notícias, nós temos familiares aí e sabemos o quanto vocês também têm passado momentos difíceis. Isso é geral, isso é no mundo e nós sabemos que é o tempo de Deus para tudo isso. O Senhor está no controle, Ele não perdeu o controle em momento algum, também não está alheio a tudo que acontece, continua a controlar e a conduzir o seu plano perfeito para a sua própria honra e glória. E nós somos parte disso, a igreja do Senhor Jesus. Vocês aí, nós aqui, somos instrumentos nas mãos do Senhor para nesse momento mostrar a nossa fé, a nossa convicção de quem nos sustenta, de quem é a nossa força, o nosso refúgio e o nosso amparo. Um grande abraço para vocês, saibam que nós estamos aqui orando por vocês como igreja. Nós também temos tentado manter as pessoas unidas aqui com os cultos online, com contatos por telefone, tentando visitar alguns e ficando distante ali a 2 metros da porta só para eles saberem que nós estamos ali e nós sabemos que é também o que vocês têm feito. Muito obrigado pelas ofertas, muito obrigado pelas orações, obrigado pela vida de vocês aí. Nós não vamos parar, a obra não para, a igreja não fecha, isso tudo é obra do Senhor e nós continuamos sendo instrumento nas suas mãos. Amém. Nós temos tentado apoiar as pessoas aqui das formas ou da forma que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Como disse o Paulo, nós vamos até a casa deles, mantemos distância só para conversar. Você sabe que a Inglaterra, a população, na sua maioria, é de idosos. Nós temos visto muitos perderem a sua vida. Na nossa igreja, tanto de fala inglesa quanto de português, nós já ouvimos alguns casos de infectados, mas graças a Deus estão melhores agora. Temos dado assistência em tudo que for necessário. Mas nós precisamos também que vocês continuem orando por nós. Como vocês sabem, a nossa igreja de fala portuguesa ela tem apenas um ano e pouco já, não é? E nós estamos clamando ao Senhor que os irmãos que estavam vindo presencialmente, que continuem conosco, que não se esfriem nesse momento. Nós sabemos que, como disse o Paulo, Deus está no controle, estamos descansados nisso. Mas temos clamado ao Senhor por sabedoria nesse tempo,
de pandemia. As coisas aqui aos poucos vão se abrindo, né? As lojas, bares, barbearia abriram sábado passado. A coisa que na Inglaterra tem se mantido, o lockdown tem se mantido por mais tempo. Acredito que justamente por essa faixa etária de idosos ser maior aqui, e não tem sido fácil também para nós, assim como sabemos para vocês também. Mas como disse o Paulo, o Senhor está no controle. Não percam o foco desse momento. Questões alheias, questões que circulam em volta da verdade do Senhor e do momento de Deus para a igreja, para nós, para o ser humano, é especial. Ele deve ser o foco. Não outras coisas, não outras questões, não outros momentos que podem nos dividir, mas sim como igreja estarmos juntos para honrar e glorificar o nome do Senhor. Continuem firmes no Senhor. Muito obrigado por estarem conosco, por caminharem conosco todos esses anos. É um privilégio servir ao Senhor, servir essa igreja, honrar o nome do Senhor com o nome da Igreja Batista Palavra Viva. Que Deus abençoe vocês ricamente. Um grande abraço e até breve. Amém. Pai. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Tchau. O grupo Mulheres de Oração passou a se reunir virtualmente 2 vezes por semana, para que aquelas mulheres que estavam com dificuldade de participar devido ao horário tenham agora mais uma opção. Os novos horários dos encontros são terças-feiras às 20 horas e quintas-feiras às 7h30. Se você deseja participar, entre em contato com a irmã Kelly, Marcela ou Alcione. E se você, homem, deseja participar do grupo Homens de Oração, entre em contato com o irmão Rodney. Participe você também! Enquanto não retornamos às nossas atividades presenciais, queremos incentivar aqueles irmãos que realizavam um discipulado individual a continuarem de forma virtual. O material para o estudo pode ser enviado para o seu e-mail ou ser impresso pela secretaria. Lembramos que para a liberação de cada fascículo é necessário o envio da foto da ficha do discipulado. É importante continuar acompanhando e ensinando a palavra de Deus aos novos na fé. Então, se você precisa de maiores informações para dar continuidade ao discipulado, entre em contato com a secretaria da igreja. A irmã Janaí está de férias até o dia 31 de julho e retornará às suas atividades no dia 1º de agosto. Durante este período, ela não está sendo substituída na zeladoria e, por isso, a secretaria está funcionando normalmente na igreja de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. A nossa igreja continua arrecadando gêneros alimentícios para ajudar os nossos irmãos que necessitam. Você pode contribuir entregando um alimento não perecível na igreja ou destinando sua oferta para a ação social. Lembramos que os irmãos podem fazer a entrega dos seus dízimos e ofertas por meio de transferência via internet, depósito bancário ou, caso prefiram, podem ir até a igreja. Neste caso, entre em contato com a secretaria para combinar o dia e horário. Quero lembrar a importância de você participar dos encontros da nossa igreja durante este período. Aos domingos, nós temos os encontros de oração nas casas, de manhã às 9h30 e no fim da tarde às 17h30. Logo após os encontros de oração, nós temos os cultos virtuais, de manhã às 10 horas e à noite às 18 horas. Durante a semana, nós nos encontramos em célula com as nossas famílias, ou então virtualmente com outros irmãos. Participe você também! Para encerrar, eu quero parabenizar as aniversariantes dessa semana. Hoje, 19 de julho, completa mais um ano de vida Daiane Barros Sérgio Ferreira. E no dia 23 de julho, Maria Levi Pereira da Silva. Que Deus abençoe ricamente suas vidas. Então foram esses os nossos avisos. Eu fico por aqui. Semana abençoada para você. Graças a Deus, igreja. Estamos aqui mais uma vez, com a permissão do nosso Senhor, para dar a Ele toda a adoração, todo o louvor que só Ele merece receber. E nós vamos cantar, o primeiro cântico fala que nós estamos aqui, sedentos de Deus, né? E nós vamos pedir ao Senhor para que Ele enche os nossos corações, para que Ele coloque no nosso coração o desejo de poder adorá-lo
E nesse mesmo espírito eu convido você, juntamente com a sua família, para que você possa glorificar o nome do Senhor Jesus nessa manhã conosco. Amém? Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, a teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, a teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua sempre a mim.
Senhor meu Deus.
Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos, antes de mais nada, a dobrarem as suas cabeças e orarem comigo. Ore para que Deus fale ao seu coração, para que Deus fale ao coração daqueles que vão ouvir e que Deus me use como instrumento para ministrar a você e a quem Ele tem em mente alcançar. Senhor, estamos aqui com o propósito de te buscar e de te achar através da oração. Buscamos porque precisamos de ti. Buscamos o Senhor na certeza de sermos ouvidos, e não é porque tenhamos méritos, mas porque buscamos o Senhor fiados em Jesus. E pedimos que o Senhor opere para que a tua palavra encontre acolhida nos corações e traga aquilo que tu tens em mente levar a cada pessoa que vai nos ouvir. E que por meio da tua palavra o Senhor seja glorificado, que vidas sejam abençoadas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como todos sabem, nós estamos já há um bom tempo, estamos ministrando sobre relacionamentos. E apenas para efeito de entendimento, nós já temos visto que o pecado trouxe a quebra de relacionamentos entre o ser humano e Deus e entre as pessoas. Primeiro vimos que o pecado trouxe a quebra de relacionamento do ser humano com Deus e que Deus providenciou o meio para que o ser humano se reconciliasse com Ele através de Jesus. Em segundo lugar, vimos que o pecado trouxe também a quebra de relacionamentos do ser humano com o seu próximo. E a reconciliação com Deus também prevê a reconciliação com o meu próximo, por meio de Jesus. Vimos que, por isso mesmo, nenhum de nós pode abrigar qualquer inimizade ou ressentimento no íntimo sem afetar a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão uns com os outros. Vimos que meu pecado afetará a minha comunhão com Deus se eu pecar contra o principal de todos os mandamentos, que Jesus ensinou ser este. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E vimos também que o meu pecado afetará a minha comunhão com Deus e com o meu próximo se eu pecar contra o segundo mandamento mais importante, também ensinado por Jesus. Ele disse, o segundo é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Muito bem, se o meu pecado não for confessado e deixado, vai tirar a minha paz interior e a minha alegria de viver. Assim o meu pecado afetará a minha relação com Deus, com as pessoas, comigo mesmo. Agora, isso irá acontecer se eu desprezar os princípios de Deus para os meus relacionamentos. Hoje ainda queremos examinar os nossos relacionamentos na igreja. E o texto que nos dá base para isto está na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versos de 1 a 8. Esse trecho das Escrituras é muito rico, mas nós vamos nos deter e enfatizar a questão dos relacionamentos apenas. Os 2 primeiros versos já comportariam uma mensagem inteira sobre eles, mas vamos falar um pouco sobre eles sem entrar em maior profundidade. Eles dizem assim,
Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto foi escrito depois do apóstolo Paulo ter discorrido sobre a graça, a salvação pela graça e o propósito de Deus para a vida daquele que é alcançado com a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa, depois dos 11 primeiros versos, melhor dizendo, depois dos 11 primeiros capítulos, no capítulo 12, ele começa dizendo assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, tendo em vista que nós fomos alvos da misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Assim como no passado, antes de Cristo vir, animais eram sacrificados para a remissão de pecados, uma vez que Cristo foi à cruz por nós e deu o seu sangue, deu a sua vida na cruz. Então, é de todo adequado que nós também nos ofereçamos, não para morrer, porque ele já morreu por nós, mas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então, nossos corpos devem servir como instrumentos de Deus como um culto que nós prestamos a Ele, um culto vivo. Por isso que o sacrifício é vivo, é santo e agradável a Deus. Esse é o culto que Deus se agrada. Ninguém pode oferecer culto a Deus a menos que a sua vida seja primeiramente entregue a Ele, como resultado da morte de Jesus na cruz por nós, por mim, por você. É o mínimo que nós podemos fazer, não para pagar ou retribuir, porque ninguém pode retribuir o que Cristo fez por nós, mas é o mínimo que podemos fazer como expressão de gratidão e louvor. E, em segundo lugar, ele diz que nós não devemos viver conforme os padrões deste mundo, mas deixar que Deus nos transforme pela renovação da mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vamos discorrer sobre o assunto, mas renovação da mente é o processo através do qual nós vamos conhecendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é expressa por meio da sua palavra, à medida que nos expomos, ouvindo, lendo, estudando, memorizando, meditando na palavra de Deus, o Espírito de Deus encontra lugar para nos ensinar essa palavra e trazer luz e revelação acerca do que foi escrito. E quando nós entendemos a palavra, com a ajuda do Espírito de Deus, então a nossa mente é renovada, e isso faz com que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, obedecendo a esta palavra, a esse entendimento que nos veio através dela. Mas nosso assunto é relacionamentos, e para bons relacionamentos na igreja, nós queremos ver, primeiro, que ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém. Romanos 12, versículo 3, logo no início, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Seria muito natural que, não tendo conhecimento das Escrituras, aquilo que Deus nos dá seja
seja, vamos dizer assim, cada um de nós se aproprie do que Deus nos deu, como se fosse nosso. Por isso que ele diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Ele vai falar dos dons ministeriais, e dom é algo que Deus nos dá e que não é nosso. Desde que nós somos salvos, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus. E daí por diante, tudo que nós fizermos no âmbito espiritual, se estivermos ligados realmente a Deus, nós faremos por meio dele. Não seremos nós, mas será ele em nós. É por isso que, escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 4, versículos 6 e 7, dizem assim, que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo do outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Ninguém deve exaltar quem quer que seja em detrimento de outra pessoa, menosprezando outra pessoa, julgando que fulano é mais do que Beltrano, porque tem esse ou aquele dom, tem esta ou aquela capacitação. E ele pergunta, pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Nós temos que ter o entendimento de que o que recebemos de Deus nos é dado gratuitamente. E nos é dado para que nós compartilhemos o que Deus nos dá com outras pessoas. Então não há nenhuma razão para nenhum orgulho pessoal, nem para que nós exaltemos alguém em detrimento de outro, dizendo que um é mais do que o outro, porque não é esse o caminho. Isso tem sido a causa de muitos desentendimentos, muitas razões para entristecimento de alguns que são tratados de maneira depreciativa em relação a outras pessoas. E isso pode até ocorrer também com a própria pessoa que se sente menor do que a outra, porque não é exatamente como a outra é. Nós veremos isso melhor mais adiante. Por isso que ele diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Romanos 12, 3. Em segundo lugar, ele diz que eu e você devemos pensar de nós mesmos com moderação. Romanos 12, 3, a segunda parte. Porque a primeira ele diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então eu não devo pensar de mim além do que eu sou. E se eu pensar, eu devo pensar com moderação. E devo saber que o que eu recebi de Deus, e eu vou exercer o dom que Deus me deu por meio da fé que Ele também repartiu a cada um. Escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versos 4 a 7, Paulo escreve
sobre a questão que uma questão que estava ocorrendo lá em Corinto. As pessoas estavam idolatrando as pessoas, idolatrando, por exemplo, Paulo, outros idolatravam Apolo, e assim outras pessoas que iam lá, pregavam, ministravam a palavra, e um grupinho ficava fã de uma pessoa em detrimento da outra. Então, ele diz assim, ele mostra no capítulo 3 que isso não passa de criancice, infantilidade, de carnalidade. No verso 4 ele diz, quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Ele pergunta quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então não há por que as pessoas idolatrarem quem quer que seja. Se nós gostamos de ouvir alguma pessoa em particular, e eu tenho pessoas que eu gosto de ouvir, mas eu e você temos que ver nestas pessoas o Senhor. Alguém que Deus usa, porque deu a esta pessoa determinado dom, não deu a mim o que deu a esta pessoa, não deu a você o que deu a B, C ou D, e nós temos que entender isso. Essas pessoas não são nada nelas mesmas. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quem é Apolo? Quem é Paulo? Se referindo a si mesmo. São servos por meio de quem vocês creram. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, a pessoa que deve ter o destaque e a importância é Deus. E por isso que ele diz que eu e você devemos pensar acerca de nós com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso vai ficar mais claro um pouco mais adiante. Para bons relacionamentos na igreja, em terceiro lugar, você deve saber que você tem dons ministeriais que tornam você diferente dos outros. Você não é igual a A, B ou C. Você é você. O verso 4 de Romanos 12 diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. O que ele está querendo mostrar é que o corpo humano tem muitos membros e que nem todos os membros têm a mesma função. Cada membro do corpo tem uma função que o torna diferente dos demais. É por isso que ele disse no texto que nós examinamos anteriormente, 1 Coríntios 3, agora versos 5 e 6. Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versos 14 a 18, ele diz assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato?
Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Deus, Ele está se referindo aqui, está fazendo uma analogia do corpo humano com o corpo de Cristo. E Deus é quem dispõe os membros no nosso corpo, da mesma forma como Ele mesmo dispôs os membros do corpo de Cristo no corpo de Cristo. Então, é por isso que, assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Não há motivos para ciúmes, não há motivos para glorificarmos o homem, como já vimos anteriormente, e diminuirmos o outro porque ele não é como fulano nem Beltrano. Cada um tem de Deus um dom, e quem comanda isso não somos nós, mas é Deus, e Ele deve ter toda a glória que é devida a Ele. Por isso que, para bons relacionamentos na igreja, em quarto lugar, você deve se ver como parte de um todo indivisível, que é o corpo de Cristo, onde não há pessoas mais importantes umas do que as outras. Romanos 12, 4 e 5, o 4 nós já vimos, mas vamos ver para perfeito entendimento do verso 5. O verso 4 diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, eu e você devemos nos ver como parte de um todo, que é indivisível. O corpo de Cristo é um só, porque da mesma forma como o corpo humano é um, também Cristo, e no seu corpo. E nós somos muitos, mas formamos um só corpo, e cada um de nós está ligado a todos os outros, porque o corpo de Cristo é composto de muitos membros. É por isso que em 1 Coríntios 12, 19 em diante, nós lemos assim: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Imagine se todo o meu corpo fosse o meu braço ou a minha mão. Seria uma coisa esquisita, sem significado, porque a mão sem o braço propriamente dito, sem o braço e o antebraço, sem o ombro que segura o braço, e de resto todo o corpo. Por isso que ele diz: o certo é que há muitos membros, verso 20, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. É muito interessante essa analogia que é feita aqui pelo apóstolo Paulo. Imagine você se nós imaginássemos o corpo como inteiro como sendo um só dos nossos membros. Seria algo sem sentido, algo esquisito, né? E é por isso que eu e você devemos nos ver como parte de um todo. E esse todo é o corpo de Cristo. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros.
É por isso que o texto diz: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Para bons relacionamentos na igreja, em quinto lugar, entenda que temos diferentes dons de acordo com a graça concedida a cada um de nós. Romanos 12, 6, a primeira parte diz assim: temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. A palavra graça, todos sabemos, é algo que nós recebemos gratuitamente de Deus. E ele está se referindo ao dom do Espírito que nos capacita para o exercício do ministério que Deus nos dá. É por isso que, escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso 7, ele diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Quando nós cremos em Cristo, nós recebemos o Espírito de Deus, e quando recebemos o Espírito de Deus por meio do seu Espírito, ele nos capacita com dons. Não vamos entrar em detalhes, porque o nosso propósito não é estudar sobre dons, ainda que pretendemos falar de modo superficial sobre eles, com o propósito de fazer com que entendamos que cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo. E mais uma vez é preciso dizer que ninguém deve achar que A, B ou C é mais do que quem quer que seja. Por isso que o texto diz em Efésios 4:7, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E Romanos 12:6 diz: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Não é algo nosso, é algo que nos foi dado, e nos foi dado gratuitamente. Por isso que, em sexto lugar, eu e você devemos saber que você pode dar na mesma proporção em que você recebeu. Você não pode dar algo que você não tem. Você dá na proporção daquilo que você tem. Eu estou me referindo, no caso, aos dons espirituais, de modo especial, estamos nos referindo aos dons ministeriais. Não há tempo nem ocasião para explicarmos isso em detalhes, mas os dons ministeriais são aqueles que nós recebemos e que nos capacita a ministrar sempre numa determinada área. E isso não muda, não é algo que acontece de vez em quando, mas é algo permanente. E esses dons são chamados por alguns como dons ministeriais. São dons através dos quais nós servimos a Deus de maneira constante. Então vamos ver. Ele vai enumerar vários dons aqui, ministeriais. Ele diz: se você tem o dom de profetizar, então eu queria que você considerasse que, se você tem o dom de profetizar, você deve profetizar na proporção da fé que você recebeu. Por isso que Romanos 12:6b, a segunda parte do verso 6 diz assim: se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Quem tem o dom da profecia, ele, na realidade, existe uma diferença entre aquele que profetiza e aquele que é profeta. Quem é profeta tem esse dom constantemente.
quem não é profeta pode profetizar uma vez na vida, ou duas, ou de vez em quando, mas só o profeta profetiza sempre. Isso não quer dizer que ele vai profetizar quando ele quer, mas que Deus o usa continuamente, constantemente. Não é que o profeta fala quando ele quer, ele profetiza, não. Mas é alguém que Deus usa com frequência, com regularidade, com esse dom. E o profeta naturalmente profetiza. E quem profetiza fala em nome do Senhor. Por isso que ele diz, seja segundo a proporção da fé. Quem profetiza deve ter consciência de que está falando em nome do Senhor, por isso que é uma questão de fé. Ele tem que ter certeza no íntimo que a palavra que veio a ele não é dele, é do Senhor. E para isso ele precisa de fé. E fé, por isso que o texto diz, seja segundo a proporção da fé. Eu não creio que a fé é algo da pessoa, eu creio que ela é um dom de Deus. Escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. O que é dom de Deus? É a graça para você ser salvo e a fé. Porque a graça nos é dada mediante a fé. E por isso que aqui, Romanos 12, 6b, diz, se é profecia, seja segundo a proporção da fé, de acordo com a fé que você tem. Nós vimos anteriormente, eu vou ver se eu consigo ver aqui, me lembrar, aqui em Romanos mesmo nós vimos no verso 3, a segunda parte, ele diz que eu não devo pensar de mim além do que deu, verso 3. Na segunda parte diz, pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, eu devo, voltando a este assunto, eu devo pensar com moderação, sabendo que estou exercendo um ministério, um dom ministerial, porque creio que esse é o dom que Deus me deu, com base na fé que eu tenho nele, e tenho uma convicção para exercer aquele dom ministerial. Por isso que nós vimos que temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, verso 6, Romanos 12, 6. E nós vimos no verso 6 ainda, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Mas vamos para o dom seguinte. Se você tem o dom de servir, e o texto na versão que eu tenho usado na igreja, a Nova Almeida atualizada, diz assim, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Neste contexto, eu prefiro a tradução da NVI, que diz assim, se o seu dom é servir, sirva. Porque a palavra original grega é diáconos. Então, aqui está falando do diácono, daquele que serve como dom ministerial. Na realidade,
Trata-se de um ministério de servir. Todo diácono ou diaconisa deve ter o dom de servir. Qual a diferença de você servir como dom e servir sem ser dom? Se você tem o dom de servir, você vai fazer isso com alegria. E todos vão ver que você serve com prazer. Agora, você pode servir de má vontade, pode servir reclamando, gostaria de não fazer aquilo. Então, você não tem o dom ministerial de servir. E você não deveria nunca ser um diácono ou uma diaconisa se você não tem esse dom. Todo diácono deve ter prazer em servir. Toda diaconisa deve ter prazer em servir. Porque faz isso e faz muito bem feito. E ai de nós, Igreja do Senhor Jesus, sem os que têm esse dom. Aqueles que servem, e muitas vezes servem fazendo coisas comuns. Mas a questão não é o que eles fazem, é como eles fazem. Eles fazem com alegria, têm prazer em fazer aquilo e fazem muito bem feito, na proporção da graça que eles receberam de Deus para fazer isso. Depois ele fala do dom de ensinar. Se você tem o dom de ensinar, ele diz: o que ensina, dedique-se ao ensino. Literalmente o texto diz: se é ensinar, ensine. Mas a tradução da Nova Almeida Atualizada, ela explica exatamente o sentido. Porque no grego, embora esteja escrito se ensinar, ensine. O significado é que se você tem o dom de ensinar, você deve se dedicar a esse dom. Se você sabe que Deus deu a você o dom de ensino, então dedique-se a isto. Significa que, nesse caso, quem ensina, e eu gosto de ensinar, deve gastar o seu tempo ensinando, deve dedicar-se a isso ao máximo. Se é uma coisa que eu tenho prazer, é de ensinar a palavra de Deus. Se você tem o dom de exortar, o que exorta, faça-o com dedicação. A NVI traduz assim: se é dar ânimo, que assim faça. Por que a NVI traduz assim? A Nova Almeida Atualizada traduz o que está no texto mesmo: o que exorta, faça-o com dedicação. O que é exortar? É justamente o que a NVI traduziu, é dar ânimo. Embora no texto use a palavra exortar. O original é exortar, mas significa, é aquele que tem o dom de levantar o ânimo das pessoas, tem o dom de encorajamento. Aquelas pessoas que sabem reanimar os que estão abatidos, desanimados, e sabe como ajudá-los a levantarem-se da crise que eles estão vivendo, ou do abatimento ou do desânimo que eles venham estar experimentando. Então, quem tem o dom de exortar não é o dom de colocar o dedo no nariz de ninguém. Exortar, e nem é de chamar a atenção de ninguém, mas é de encorajar, é de levar a pessoa a levantar-se, a erguer-se daquele abatimento ou do desânimo. Mas ele fala também se você tem o dom de contribuir, o que contribui com generosidade. Aqui, você vai dizer, então quem tem que contribuir é só quem tem esse dom. Todos nós temos e devemos contribuir. Assim como todos nós devemos dizimar. Agora, existem pessoas que têm o dom de contribuir. Quem são essas pessoas? Nós já vimos isso
quando estudamos um livro inteiro. Estou querendo lembrar aqui do nome do livro, mas eu não me preparei para lembrar desse livro. Mas é o livro que nós estudamos por último na igreja, e que fala sobre justamente dar. Nesse caso, quem tem o dom de contribuir tem também o dom de ganhar dinheiro com muita facilidade. E isso é um dom que Deus deu a essa pessoa, que dá a essa pessoa. Dá a ele a capacidade de ganhar e dá a ele a capacidade de doar. Ele não ganha para se enriquecer e ter cada vez mais. Ele não é um tio patinhas da vida que nada no dinheiro e tem prazer no dinheiro, não. Ele recebe e sabe que recebe para dar. E ele tem a orientação de Deus para dar e ele sabe pelo Espírito de Deus a quem deve dar. E então, à medida em que Deus lhe dá também a direção sobre a maneira como essa pessoa vai usar esse recurso. Isso não significa que quem não tem o dom de contribuir, que não deva contribuir. Sim, mas alguns têm esse dom, por isso que são muitas vezes pessoas ricas, pessoas que têm bastante dinheiro, ganham dinheiro com facilidade e são generosos. E quanto mais dão, mais recebem para dar. Ele fala ainda do dom de liderança, que algumas versões traduz como dom de presidir. A Nova Almeida Atualizada traduz assim: o que preside com zelo. A NVI traduz: se exercer liderança, que a exerça com zelo. Na realidade, o significado é de alguém que está à frente. É um líder, é alguém que lidera, é alguém que preside uma reunião, é alguém que sabe conduzir uma reunião, sabe liderar, sabe levar as pessoas a fazerem algo concernente, naturalmente, ao reino de Deus e as questões relacionadas ao reino de Deus. Então, não são todos que têm esse dom de liderança. Seria antibíblico dizer que todo mundo é líder. Não. Tem gente que não nasceu para liderar, não se sente bem na liderança e não exercem bem essa função se lhe for dada. O texto ainda diz que fala sobre o dom de misericórdia. Se você tem o dom de misericórdia, o texto diz assim: quem exerce misericórdia com alegria, é muito semelhante ao dom de servir, que deve ser feito com alegria e com dedicação. Mas aqui diz quem exerce misericórdia com alegria. O dom de misericórdia é aquele que tem o coração na miséria do outro. É aquele que é capaz de servir um mendigo e não ter nenhuma reserva com relação a esse mendigo, é capaz de cuidar desse mendigo, é capaz de cuidar de alguma pessoa ferida, socorrer uma pessoa acidentada e fazer isso com alegria, não porque a outra está passando por uma situação difícil, mas faz porque tem o dom de socorrer, o dom de misericórdia. Aliás, é o dom, alguns traduzem como dom de socorrer. De fato, sempre vai socorrer alguém. Essas pessoas fazem isso com alegria. Tem alegria em servir
E são pessoas que gostam de fazer visita a pessoas enfermas e ter sempre uma palavra adequada para elas, uma palavra de ânimo e também de socorrer literalmente uma pessoa que precisa de ajuda no sentido literal. Então, quem exerce misericórdia com alegria. Então, os irmãos viram aqui alguns dons ministeriais. E quem tem esses dons vai distinguir-se dentre os demais naquela área. E se eu e você não temos determinados dons que foram aqui examinados, e não estão todos os dons aqui nesse trecho, nós estamos fazendo um estudo sobre os dons ministeriais. Nós temos outras relações de dons na Bíblia, como Efésios capítulo 4, a partir do verso 7 até o versículo 11, se não me engano, fala sobre dons ministeriais. 1 Coríntios capítulo 12 também fala sobre dons espirituais e dons ministeriais. Dons ministeriais são constantes, dons espirituais são dons que o Espírito concede numa determinada ocasião. Pode ser, se é um dom permanente, ele se torna um dom ministerial. Mas se não, é uma manifestação do Espírito Santo de Deus, porque ele faz com quem ele quer, do jeito que ele quer, faz uma vez, às vezes faz duas, e às vezes não faz mais com aquela pessoa, por razões que só Deus sabe. É por isso tudo que vimos que 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz assim: assim, pois, importa que todos, Paulo diz 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2, assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Literalmente ele está dizendo, assim, pois, importa que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Em que sentido fiel? Se você tem algo de Deus, você tem para repartir. Se Deus concede a você determinados dons ou determinadas capacitações, chame você como você quiser, mas você deve ser fiel. Eu e você não podemos nos omitir, esconder o dom que Deus nos deu. Eu, com a graça e a permissão de Deus, tenho pedido a Ele que me ajude a servi-lo até o último dia da minha vida. E tenho prazer em fazer o que faço. E quero fazer sempre, quero ter essa oportunidade de ministrar onde Ele me enviar, onde Ele permitir que eu esteja. Eu quero estar fazendo a vontade dEle. E eu quero servi-lo conforme o dom que Ele repartiu a mim. E se você tem um dom, reconhece que tem esse dom, Deus usa você com frequência, com esse dom, você não tem o direito de negar-se a dar esse dom. Por isso que o texto diz assim, pois importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Eu disse assim, pois importa que todos nos considerem como servos, porque esta é a palavra no original, servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. É como o despenseiro. Despenseiro é aquele que guarda a despensa. Despensa é o lugar onde se guardam alimentos.
E o despenseiro armazena aquilo que lhe foi entregue. Agora ele armazena para dar e entregar a quem Deus o orienta a dar. Então, ele não guarda aquilo para si. Ele tem ali, é um depósito para poder distribuir. É por isso que o texto diz, ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu e você devemos ser fiel ao chamado, ao ministério que o Senhor nos deu. Eu não posso negar-me a servir a Deus com o dom que Ele me deu. Nós estamos aqui para servir enquanto vivermos. A NVI traduz assim, portanto que todos nos considerem como servos de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Fiéis de acordo com a missão que cada um de nós recebeu, de acordo com o dom que cada um de nós recebeu. Concluindo e para recapitular rapidamente, para bons relacionamentos na igreja, primeiro, não pense de si mesmo além do que convém. Segundo lugar, pense de si mesmo com moderação. Terceiro, saiba que você tem dons ministeriais que tornam você diferente dos outros. Nem todo mundo tem, como acontece no corpo, com os membros do corpo humano, cada membro tem uma função. E uma parte do corpo, um membro do corpo, não pode fazer o que o outro membro faz. Por isso são diversos. Saiba que você tem dons ministeriais que tornam você diferente dos outros. Você não é igual a ninguém no corpo de Cristo. Todos nós somos pessoas com características próprias, temos características mesmo. É por isso que nenhuma digital é igual a digital do outro. A impressão digital de cada um é diferente de qualquer pessoa nesse mundo. Não existem duas impressões digitais iguais. Em quarto lugar, veja-se como parte de um todo indivisível. Você não é exclusivo, você é parte de um todo. E esse corpo, esse todo é o corpo de Cristo. Em quinto lugar, entenda que temos diferentes dons de acordo com a graça concedida a cada um de nós. Então, não existem pessoas melhores do que outras, umas melhores do que as outras. Nós temos sim diferentes dons de acordo com a graça que Deus concedeu a cada um de nós. Em sexto lugar, saiba que você pode dar na mesma proporção em que você recebeu. Se eu e você recebemos para dar. Então, dê o que você recebeu, dê liberalmente o que recebeu, dê o melhor, dê com excelência. Por isso que 1 Coríntios 4, 1 e 2 na NVI dizem assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Que o Senhor nos ajude a ser fiéis. Vamos orar? Senhor, te agradecemos porque o Senhor não nos fez iguais, porque o Senhor nos fez diferentes. E o Senhor quer que nós saibamos disso, para que não nos sintamos inferiores e nem superiores a quem quer que seja. Porque temos ministérios diferentes, temos capacitações diferentes, segundo a graça que o Senhor nos deu a cada um em particular. Então, ajuda-nos a sermos sábios na administração daquilo que recebemos e que possamos, cada um de nós, fazer com zelo, com dedicação, com alegria, com empenho,
aquilo que o Senhor nos deu para fazer. E que a glória seja somente tua. É o que nós pedimos e de antemão te agradecemos também no nome de Jesus. Pedimos que tu abençoes o teu povo e venha ao encontro dele, suprindo em Cristo cada uma das suas necessidades. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Com a graça e com a permissão de Deus, queremos nos encontrar novamente nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida e até lá. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Meu Senhor,